A violência contra a mulher inclui também outros tipos de violência, como a colonial. Quando as vítimas são mulheres indígenas, os danos são compreendidos na relação expandida de corpos e territórios, que carregam saberes e ancestralidades. Conforme dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, a violência contra a mulher indígena cresceu 258% entre 2014 e 2023, incluindo violência psicológica, física e sexual. Uma mulher indígena, o foco da violência não é só aquela mulher, e sim todo um povo que ela pertence. Historicamente, a violência contra a mulher sempre foi uma arma, inclusive, de guerra. Da colonização do Brasil e todo o processo de invasão dos nossos territórios, o estupro era uma arma, né? E continua sendo. Não é à toa que a gente olha para os dados das mulheres indígenas e são dados chocantes, assim, o quanto que a questão do estupro, inclusive em meninas e adolescentes, tem aumentado. E quando a gente faz esse recorte, principalmente em regiões que são zonas de conflito ali de terra, porque você invadir um corpo que também é um território, você está atingindo toda uma tradição, toda uma cosmovisão, toda uma organização que aquela mulher tem ali no seu corpo, que ela carrega. Está dentro de um projeto de morte desses povos também a violência contra as mulheres. Então, quando a gente olha para a mídia, como que é representada a mulher indígena, sempre nesse lugar animalizado, nesse lugar de hipersexualização e nunca de reconhecimento enquanto uma mulher que detém saberes, né? As mulheres indígenas, inclusive, tem nações que as mulheres indígenas são as lideranças. Quando você foca ali nas mulheres, é estratégico, né? Porque você está ali eliminando as bibliotecas, né, daquele povo. Então, eu acho que não é à toa, é intencional que seja o foco as mulheres, quando se pensa na violência dentro do espaço do conflito de terra. A distância até os serviços de proteção e a falta de atendimento à diversidade linguística têm sido falhas institucionais graves no atendimento às mulheres indígenas. Além disso, conforme o levantamento de gênero e número, em terras indígenas não demarcadas, a quantidade de unidades de atendimento à saúde indígena é consideravelmente menor do que em terras já homologadas. Acho que o tempo todo tem discutido dentro do movimento indígena nacionalmente e, inclusive, dentro dos movimentos de construção de política pública, o quanto que as mulheres indígenas precisam ser consideradas mulheres, porque historicamente nem, né, essa humanidade, esse lugar era reconhecido para nós. Algumas nações indígenas têm mulheres que demoram 3 dias para chegar num equipamento de saúde, né? Então, como que a gente atende uma situação emergencial de violência ou uma situação que essa mulher está num risco de morte? Às vezes até tem o equipamento para mulheres de modo geral, mas a mulher indígena não vai se sentir à vontade de chegar nesse espaço, porque muitas vezes não fala a língua originária que aquela mulher fala, que aí já é uma barreira. Para além disso, né, o próprio entendimento das profissionais, porque ainda há uma premissa de que a violência contra a mulher indígena é uma violência que tem que ser tratada no âmbito cultural. Então, se houve uma violência naquele povo, eu, enquanto Estado, política pública, não posso intervir, a própria comunidade, o próprio povo tem que dar conta disso, porque é cultural. Então, existe no imaginário da sociedade que teve um processo aí de invasão, então essa narrativa do colonizador de segmentar, de nos distanciar e de colocar os indígenas num lugar isolado, né, e de manter esse isolamento, isso acaba atravessando também na tentativa de atender as mulheres, na tentativa de não atender as mulheres, né, na verdade. Eu penso que é um desafio, né, construir uma política pública que possa atender essas especificidades, que possam respeitar a autonomia, mas o respeitar a autonomia, nós mulheres indígenas temos feito essa discussão, que quando há uma violência, e que mesmo que seja cometida por um parente, né, a gente precisa dessa intervenção, né, a gente precisa, quando a gente pede e denuncia, a gente precisa dessa intervenção, pensando que quando os nossos territórios foram invadidos,
o machismo, a divisão, a desigualdade. Isso tudo também vem junto, vem como uma consequência também do processo de invasão dos nossos territórios, da colonização. Então, se ele já se instalou nas nossas comunidades, nos nossos povos, a gente precisa lidar com isso também. E usar de recurso o que temos de política pública e melhorá-la para qualificar e não ter, né, o racismo e impeditivos ali de sermos bem atendidas. Diante do cenário de violência e falhas do Estado, formas de resistências coletivas assumiram papéis importantes, como a Marcha das Mulheres Indígenas e o acampamento Terra Livre. Com certeza é essencial esse processo. Inclusive, eu fiz o meu mestrado, a minha dissertação foi sobre... Eu utilizei como base, né, a marcha, né, as duas marchas naquele período que eu fiz a escrita, porque é o espaço político de mostrar para o Brasil como as mulheres indígenas estão pensando, estão agindo, estão entendendo as dificuldades dos seus territórios, como esses corpos territórios estão sendo, né, desafiados a sobreviver, mesmo com esse projeto de morte em curso a todo vapor. E eu acho que é um espaço que também a gente consegue unir junto com outras mulheres, né? Acaba que sempre encontra com a Marcha das Margaridas também. Mulheres que têm esse vínculo com a terra, esse vínculo, né, de entender que a terra não é um ser apartado do nosso corpo, que nós somos extensão. Então, eu penso que a marcha, ela é o ápice de toda essa construção que é cotidiana, né, das mulheres indígenas, de defender seus territórios. Acho que pensar numa política de qualidade é pensar nisso, assim, atender mulheres em todas as suas, né, hoje se fala muito de mulheridades, né, então em todas as suas diversidades e com a premissa do respeito, de um posicionamento antirracista, né, então eu acho que isso contemplaria incluindo as mulheres indígenas também.